E aí, pessoal, vamos aí para mais um bloco de 5 questões das 51 a 55 e depois das 56 a 60, encerrando as questões de 2020, beleza? Então, vamos lá. Questão 51. Temos dois textos, lembrando que imagem também é texto, mapa também é texto. Tudo aquilo que nós podemos ler, né, é uma forma de texto, beleza? Eu sei que a gente tem uma percepção aí de texto, de palavras, frases, enfim, mas leitura de imagem também é leitura textual. A pergunta diz assim: a comparação entre as imagens de dois momentos históricos do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, revela a seguinte transformação. Então aqui eu tenho panorama do aqueduto da Carioca, a partir do Lago da Lapa, no século XIX, certo? Aí você tem um aqueduto aqui, panorâmico, né? As construções ao fundo. Aqui você tem uma espécie de uma escadaria, de uma praça, né? Enfim, árvores aqui, tranquilo? E na primeira imagem temos uma pintura, né? Vista da Lagoa do Boqueirão e do Aqueduto de Santa Teresa. É o mesmo local, mudou o nome, mas é o mesmo local. Óleo sobre tela, né? Que está lá no arquivo Museu Histórico Nacional. O que nós temos aqui nessa imagem? Olha só, nós temos aqui a Lagoa do Boqueirão, né? As pessoas aqui, algumas casinhas, uma igrejinha ali e tal, e o aqueduto, certo? Onde está o aqueduto, professor? Risca ali para eu ver, professor. Olha o aqueduto aqui. Olha o lago aqui, certo? A igrejinha aqui, tranquilo? E no outro, nós já não temos mais. Nós não temos mais o lago, nós não temos mais a igrejinha, ó. Não temos mais o lago. Cadê o lago aqui? Não está mais aqui o lago. Cadê a igrejinha aqui? Não está mais, certo? Então, vamos lá. A comparação entre as imagens de dois momentos históricos do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, revela a seguinte transformação: ampliação da área aterrada. Por que ampliação da área aterrada? Vamos lá. O que acontece aqui? Onde era o lago, foi aterrado e construído, né? Feito o piso aqui, aterrou, tudo mais, né? Para que as pessoas pudessem se locomover por aqui, certo? Então a resposta correta é a letra A, ampliação da área aterrada. As outras afirmativas: redução do saneamento básico? Não, a gente não, se a gente olhar a perspectiva, inclusive, né, do aqueduto, né, nós temos aparentemente, né, que pensando essa vista panorâmica com a pintura, uma extensão do aqueduto, certo? Que ele chegue a outras regiões. Expansão das moradias. Então, a letra B não. Expansão das moradias populares? Não, a gente não tem construção de casas populares por aqui, certo? Pelo contrário, né? As casas que tinham ali na primeira imagem já não tem mais aqui. Letra D, retração das atividades industriais? Não também, né? Não faz referência à atividade industrial nenhuma das duas imagens, né? Então, nós temos a afirmativa correta, letra A, ampliação da área aterrada. Vamos lá, meu povo, continuando aqui para a próxima questão, questão 52. Mais uma imagem aqui, né? Um cartoon para a gente analisar, né? E a pergunta já é direta. Qual problema social é evidenciado na imagem? Qual problema social é evidenciado na imagem, no cartoon? Vamos lá. O que nós temos aqui nesse cartoon? Todo brasileiro tem direito à moradia, é o que está escrito aqui no cartaz, certo? Na propaganda. E aí o que nós temos?
moradores em situação de rua com tipo, cabanas, né, construídas ao longo do parque, dormindo e sonhando, olha só, sonhando com uma moradia, sonhando com uma moradia, certo? E ali a mensagem, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Isso está na Constituição. Constituição Federal, né? Artigo 6, falando dos direitos sociais que temos, né? Um dos direitos, além da educação, saúde, fala da moradia, certo? E aí, a pergunta, né, a problemática é a seguinte: qual o problema social evidenciado na imagem? Violência urbana? Não, a imagem não está falando de violência. Trabalho informal? Também não está se referindo a trabalho informal. Déficit habitacional. O que é déficit? Deficiência, falta de habitação para as pessoas, né, do Brasil, para a população. Se nós estamos falando de pessoas que vivem em situação de rua, né, é complicado. Eu penso o termo moradores de rua, que é o que normalmente que as pessoas utilizam. Eu já falei isso em outras aulas com vocês, né? Olha só, o morador, ou entre aspas, o morador de rua, ele não mora na rua, né? Ele está em situação de rua porque ele não tem onde morar, certo? Então, que questão é essa? É questão de déficit habitacional. Resposta correta, déficit habitacional. Poluição atmosférica? Não está falando da questão da poluição atmosférica, não está falando da emissão de gases poluentes e nada nesse sentido. O cartoon fala da questão habitacional. Beleza, pessoal? Tranquilo. Seguindo aqui para a próxima questão, questão 57, ou 53, perdão. Olha a vontade de concluir isso logo, gente. Fui para 57. Questão 53. Temos um quadrinho, né? De novo, do mesmo site, né? Do Arionauro Cartoons, certo? Aí temos uma tirinha. E a pergunta é o seguinte: a charge expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que campo e cidade são caracterizados pela relação de. E aí, a gente volta lá nas aulas que nós falamos do espaço urbano e do espaço rural, certo? Mas vamos para a charge primeiro, para a gente poder aqui entender e encontrar a resposta, certo? Vamos lá. Olha só, a charge diz assim: hoje na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano no nosso estado. Ela disse que no campo e na cidade há relação de interdependência, um depende do outro. Daí, pensei no seu trabalho lá na indústria. O filho tá falando para o pai. É verdade, meu filho. Eu trabalho com a fabricação de máquinas que serão utilizadas nas atividades rurais, como a produção de alimentos. Esses alimentos poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e nas cidades. E aí continua, né? Aí você tem a imagem do transporte, né, saindo do campo, indo para a cidade. E aí nós temos no último quadrinho o filho falando: nossa, pai, é como a professora falou, as atividades do campo e da cidade estão interligadas. E aí a mãe complementa: quem quer um pedacinho de bolo de milho? Né? E aí você fala: nossa, a mãe está falando de comida, né? Mas o milho veio da onde? Né? Os ingredientes para fazer o bolo veio da onde? O forno para fazer o bolo, né, veio da onde? A integração entre cidade, meio urbano e meio rural, certo? Então, a pergunta é: a charge expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que campo e cidade são caracterizados pela relação de dominação? Um domina o outro? Não, né? Complemento? Um espaço complementa o outro no cotidiano, na vida? Sim,
né? Se há interdependência, se há relação, se estão relacionados e um depende do outro, né? No setor rural temos maquinários e outros que saem do meio urbano para poder ter uma eficiência na colheita e assim por diante. E se na cidade nós dependemos do que é produzido no campo, então um complementa o outro. Correta. Letra C. Subordinação? Não. Né? Um não está subordinado ao outro. Há uma inter-relação, uma interdependência um do outro. Ou há um distanciamento, né? Um não depende do outro, um está isolado do outro. Não. Economicamente falando, as atividades dependem uma da outra, se aproximam. Então, afirmativa correta, letra B, complemento, uma relação de complementação. Ok? Continuando, questão 54. E a questão 54 pede o seguinte: essas tradições realizadas fora de seu lugar de origem são resultados das migrações. Então, o texto está falando de tradições que são resultados de processos migratórios, né? Que são praticados em outro lugar. Vamos ler o texto para a gente entender melhor, para a gente poder também achar a resposta. As pessoas... Matopiba Tchê é o nome do texto. As pessoas se reúnem pelo menos 2 vezes por semana para ensaiar músicas tradicionalistas gaúchas. O ponto de encontro é o Centro de Tradições Gaúchas, localizado no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a mais de 2,5 mil quilômetros de distância do Rio Grande do Sul, terra que muitos sequer conhecem. Entre os mais de 100 alunos que formam 4 turmas de invernada, de mirim a adulta, grande parte nasceu bem longe do Sul. Na pista de dança, filhos de gaúchos e de paranaenses se misturam a jovens baianos, mineiros e goianos na troca de passos de chamamé, xote, rancheira, milonga e bugio. Bugio. Essas tradições realizadas fora do seu lugar de origem são resultados das migrações. Então, olha só, né? O texto está falando de um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas, que obviamente está ligado aos costumes e às tradições das pessoas de origem do Rio Grande do Sul, certo? Localizado na Bahia, então do sul para o nordeste do país, né? E a própria pergunta diz, né, que são resultados das migrações. Que tipo de migração? E aí a gente tem que pensar. Que tipo de migração acontece? Processos migratórios, mudanças de um lugar para o outro, certo? Essas migrações que ocorrem dentro do mesmo território nacional, elas são internas, e no caso do texto, elas são internas, que são feitas entre estados brasileiros, são pendulares, que são feitas entre cidades vizinhas, são forçadas, que são realizadas por refugiados climáticos, ou são sazonais, que são realizadas por trabalhadores temporários. Ora, o texto deixa bem claro que o CTG é fundado por pessoas que vieram do Rio Grande do Sul e os filhos dessas pessoas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, né, que foram para a Bahia, eles vão aos centros de tradições gaúchas sem mesmo terem nascido no Rio Grande do Sul, sem nem conhecerem o Rio Grande do Sul. Então, a afirmativa correta é a letra A. Migrações internas, porque ocorrem dentro do mesmo território nacional, o Brasil, que são feitas entre estados brasileiros. Afirmativa correta. Certo? Não são pendulares, não são forçadas e não são sazonais. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos para a questão 55, encerrando esse bloco aqui, né? Com a última questão do bloco. Temos um mapa, certo? E tá assim, ó. Uma alternativa de intervenção visando a solução para o problema evidenciado no mapa é a... Primeiro, então, eu tenho que fazer a leitura do mapa, identificar qual que é o problema para pensar uma intervenção, certo? Vamos lá. Mapa. Eu não tenho
o título do mapa. O que eu tenho? Eu tenho a legenda, que me dá a informação, certo? Eu tenho, perdão, tenho a fonte e eu tenho a legenda, que me dá a informação. Fonte, disponível em o site do ipan.org.br, né? E aqui eu tenho, olha só, desmatamento até 2011. O mapa, então, fala de desmatamento. Área desmatada até 2011. Qual região é essa? Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre. Eu estou falando da região amazônica, certo? Ok? Floresta amazônica como um todo. Desmatamento até 2011. Olha a área de desmatamento até 2011, segundo o IPAN. Essa é a área de desmatamento. Certo? Beleza? Claro, a gente vai ter outros focos. Temos foco aqui, temos foco aqui, temos foco aqui. Certo? E o restante, ó, essa área aqui, vamos de outra corzinha, pegar um azul. Essa área aqui é a área de floresta, certo? A mais clara. Beleza. Qual a alternativa, olha a pergunta, de intervenção visando a solução para o problema evidenciado no mapa é a. Qual que é o problema? Desmatamento. Qual intervenção nós, enquanto sociedade, podemos fazer para evitar o avanço do desmatamento? Letra A, criação extensiva de gado. Vamos lá. Criação extensiva, então grandes áreas extensas para a criação de gado. Se eu for fazer isso lá na região da floresta amazônica, o que eu vou ter que fazer? Abrir pasto, não é? E para abrir pasto eu vou ter que desmatar. Então, a letra A está fora, certo? A letra A está fora. Letra B. Introdução do cultivo de soja. Cultivo de soja, vamos lá. Também, né? Vou ter que abrir mata para plantar o soja e aí o que eu vou ter que fazer? Desmatar. Então, essa aqui também não é uma intervenção para solucionar o problema do desmatamento. Implantação de parque tecnológico. Parque tecnológico voltado à industrialização e tudo mais. Então, vou ter que abrir a mata para construir um complexo industrial novamente. Essa ação, essa intervenção, ela também amplia o desmatamento. Nos sobra como opção a letra D. Exploração sustentável dos recursos naturais. O que é exploração sustentável dos recursos naturais? É buscar os recursos que tem na natureza, explorá-los economicamente, né, com uma lógica de sustentabilidade, tentando preservar o máximo o ambiente, o meio ambiente, a natureza, né, sem deixar, obviamente, de ter um ganho, um lucro a partir da exploração desses recursos. É mais difícil, é mais complicado de ser implantado, né? Dentro da lógica capitalista de exploração, exige mais inventividade, exige mais técnicas, né, e percepções de como utilizar os recursos naturais, exige tudo isso, né? E obviamente também, então, é mais complexo e mais difícil de ser implantado dentro da lógica que nós temos de exploração aí, tanto criação de gado ou cultivo de soja, né, que são técnicas e práticas já conhecidas do agronegócio brasileiro. Beleza? É isso aí, alternativa correta, a letra D, exploração sustentável dos recursos naturais. Até a próxima, pessoal!